Dando continuidade aqui aos livros que eu separei de bibliografia mais específicas ou que falem direta ou indiretamente do assunto ectoplasmia, esse é um clássico, né? Acho que todo mundo conhece, História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1 e volume 2, tá certo? Outro livro sobre Poltergeist, do Scott Rogo. Outro livro dele, também relacionado aos fenômenos de psicocinesia. Um livro básico, mas interessante. Esse é o livro mais completo em língua portuguesa sobre Poltergeist, tá certo? É do autor Carlos Alberto Tinoco, juntamente com o autor Carlos Antônio Fragoso Guimarães. Não tenho dúvidas disso. Em língua portuguesa, ele é o livro mais completo sobre Poltergeist. Um livro interessante também. Um livrozinho pequeno, clássico, já se tornou clássico, do Lamartine, né, sobre o caso de Huddersville. E esse é um livro top, Variedade das Experiências Anômala, da turma da Psicologia Anomalística. Né? Dentro da academia, eu acho que é o que atualmente tem de mais avançado em publicação a respeito da fenomenologia paranormal, por assim dizer, né? Usando um termo mais corriqueiro, fenomenologia parapsíquica. Esse também é um livro clássico que tem que ler. Quem pesquisa fenomenologia e parafenomenologia não tem jeito, vai ter que cedo ou tarde pegar nesse livro. Outro livro do Hernani Guimarães Andrade. Vejam que eu não tive tempo aqui de separar por temática, né? Aqui mais um livro sobre Poltergeist, né? Esse é um livro também muito interessante, do Carlos de Brito Embaçaí. Aqui ele fala das experiências que ele fez com o processo de ectoplasmia e o espectrômetro de massa, que ele é físico, né? Eu acho que ele foi o único na história que fez isso. É um livrinho bem interessante. Eu não sei, mas eu suspeito que o espectrômetro de massa seja um equipamento que fará parte da composição do ectoplasmômetro, se um dia a gente chegar a fazer esse equipamento. Outro livro dele, né, Hipóteses em Parapsicologia. Esse é um livro que tem uma parte histórica interessante. O próprio nome já é sugestivo, tá certo? Aqui no caso, uma análise específica e direcionada em Portugal, né? Outro livro clássico. Também tem conexão indireta ou diretamente com o processo de ectoplasmia, não tem jeito. Esse nem tanto, mas faz tempo que eu o li, mas tem coisas interessantes. Esse também é outro livro interessante, Modelo Organizador Biológico, do Carlos Alberto Tinoco. Esse todo mundo conhece, né? Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Né? Aqui eu mandei dar uma recaustada nele. Esse é um livro interessante sobre os processos com magia, como o livro traduziu aqui, ou se expressou, né? Os processos de trabalhos com ectoplasmia relatados nesse livro. Entre os xamãs, eu vou dizer assim, entre os xamãs tibetanos é bem curioso. Né? A título de pesquisa vale a pena. Outro livro clássico, né, do Charles Sturt. O Charles Sturt é uma referência internacional, todo mundo sabe, né? Notadamente das pesquisas laboratoriais em projeciologia, né? Vale a pena referenciar. Aqui é o livro mais recente, né? Sobre ectoplasmia, um livro bastante técnico, da turma da Ectolab. Esse é um livro recente do Dr. Paulo César Frutuoso, que trabalha com ectoplasmia lá no Rio de Janeiro. Esse é um livro clássico dele, essa é a nova edição, A Face Oculta da Medicina. Né? Ele relata bastante aqui a questão das paracirurgias que ele faz, notadamente com pessoas cancerígenas ou cancerosos, lá no Rio de Janeiro. Esse é um livro clássico do Lady Bitter. Esse também tem
certos detalhes nesse livro que tem conexão com a ectoplasmia. Esse é um livro também muito bom, o Zalmino Zimmermann, Teoria da Mediunidade. Não poderia deixar de apresentar esse livro. Esse é outro livro do Dr. Paulo César Frutuoso, dos casos de espíritos que ele materializou lá no Rio de Janeiro. Interessante a capa mostrando aqui faz uma amostra, né, de uma pintura da Divina Comédia com Dante Alighieri. Biografia do Charles Richer. Tratado de Metapsíquica, acho que todo mundo conhece. Fenômenos de Bilocação, do Ernesto Bozano. Um livro interessante, do Luciano Munari, né, psiquiatra. Saúde e Ectoplasmia, do Mathieu Tubino. Aliás, Saúde e Ectoplasma, né? Materializações de Espíritos, do Paul Gibier. Esse é outro autor clássico, Rafael Ranieri, né? Esse camarada não pode ser esquecido de jeito nenhum. Mecânica Psíquica, do W.J. Crawford. Esse vocês já conhecem, né, com certeza. Sessões de Ectoplasmia, aí da editora Epígrafe, do autor Antônio Leon. Um livro sobre esoterismo, Religião e Magia no Antigo Egito, História da Magia, do Eliphas Levi, Tratado de História das Religiões, A Pré-História da Mente, também é um livro interessante. Continuando, O Mundo dos Fenômenos Psíquicos, Exorcismo, As Forças Naturais Desconhecidas, um clássico, né, do Flammarion. Esse é um autor também que vale a pena estudar, não há dúvidas. Esse é um livro, é um dicionário. Eu tenho outros dicionários também. Esse é bem básico, mas ele é bastante funcional. A Ciência Fantástica, também interessante. Essa é a edição mais antiga da Mecânica Psíquica do Crawford. Capacidade Psíquica posta à prova pela ciência, né, do Russell Targ e do Puthoff, né, são físicos. Clóvis Nunes, Transcomunicação. Os Domínios da Parapsicologia. Nas Fronteiras do Além, do Hermínio Miranda. Bisturis da Mente Humana. Parapsicologia e Sincronicidade. Fenômenos de Transporte. Esse é um livro bastante interessante do Ernesto Bozano. Isso é parte de uma coleção desse autor, Flávio Távora Pinho. Também bem interessante essa coleção dele. Aqui eu separei só 3. Esse é um clássico, né? Eu acho que toda pessoa que estuda ectoplasmia, acho que deveria começar por esse livro, né, do químico Mathieu Tubino, que estudou bastante o processo de ectoplasmia também. O livro do Stanley Krippner, já mais dentro da área da parapsicologia. O volume 1 do livro que eu já apresentei, o volume 2, né, do Aksakov. Esse é o outro volume, né, do Desconhecido, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, do Flammarion. Animismo ou Espiritismo. Fenômeno Espírita,